E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as atividades de Química da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, do segundo ano do ensino médio. Lembrando que estamos corrigindo as atividades do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vale lembrar, gente, que tem muita gente assistindo aos vídeos sem ser inscrito no canal. Então, peço que se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, dá uma força na divulgação. Então, agora bora para a correção. Nessa semana 4, estudaremos outra propriedade coligativa. Para quem não assistiu às outras, estudamos já tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Quem não assistiu às aulas, pesquisem no canal que tem todas as correções das semanas 1, 2 e 3. Então, vamos lá. O processo osmótico ocorre por meio de uma membrana semipermeável devido a uma diferença de concentração em dois meios. E essa diferença de concentração é denominada de gradiente de concentração. O que é isso? É simplesmente a passagem de um líquido, no caso o solvente, de um meio para outro meio. Vamos entender como que isso acontece. Lembrando que, quanto maior for o gradiente de concentração, ou seja, a diferença entre as concentrações dos meios envolvidos, maior será a intensidade da osmose. Sendo assim, como que a gente pode entender esse processo osmótico? O fluxo de solvente em um processo osmótico se dá do meio de menor concentração. Nós chamamos esse meio de menor concentração de meio hipotônico, para o meio de maior concentração. Maior concentração, hipertônico, de forma a igualar essas concentrações. Então, quando essas concentrações são igualadas, o meio se torna isotônico. E para ficar mais fácil entender como ocorre esse processo osmótico ou como se dá essa osmose, eu trouxe essa figura para ficar mais fácil a visualização. Então, vamos pensar que temos esse meio antes do processo osmótico ocorrer. Então, como que a gente analisa isso? Tem-se dois meios, meio 1 e meio 2, separados por essa membrana semipermeável, que está aqui mostrada em rosa. Como que a gente analisa esse primeiro meio aqui, o meio da esquerda? A gente observa que tem uma quantidade de solvente e essas bolinhas aqui estão representando a quantidade de soluto. Então, o que a gente pode observar? Que temos menos soluto nesse meio da esquerda e mais soluto nesse meio da direita. E a quantidade de solvente é a mesma. Então, com isso, a gente já pode concluir que esse meio da esquerda está mais diluído, é uma concentração menor, essa solução é mais diluída. Por quê? Porque tem-se uma quantidade menor de soluto numa mesma quantidade de solvente, comparando-se a esse meio da direita. Então, esse meio da direita, ele é mais concentrado. Então, ele tem mais soluto numa mesma quantidade de solvente, comparando-se, aos dois meios aí em questão. E aí, a gente classifica esse meio 1 como o hipotônico, que é o meio de menor concentração, e o outro meio é o hipertônico, que é o meio de maior concentração. Então, entendendo o que é esse processo osmótico, é a passagem do solvente do meio hipotônico para o hipertônico. Então, é dessa forma que acontece a passagem de solvente. Então, o que vai acontecer? Diminui a quantidade de solvente do meio hipotônico e aumenta a quantidade de solvente do meio hipertônico. E o que acontece com essas soluções? Elas se tornam isotônicas, ou seja, a concentração se torna a mesma. Então, depois da osmose, ficaria nesse formato, proporcional. Esse meio tem menos soluto, então também tem menos solvente. Esse meio tem mais soluto,
tem mais solvente. E se observarmos a proporcionalidade entre solvente e soluto dos dois meios, eles terão as mesmas concentrações. Ou seja, o processo osmótico ocorreu e aí os meios se tornaram isotônicos, com a mesma concentração. Então, são esses os conceitos que utilizaremos para a realização das atividades dessa semana 4. Então, bora para a correção. Atividade 1. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje, e a conservação acontece por meio, e aí temos a letra A, oxirredução, B, anticatálise, C, ação bactericida e D, osmose. Esse processo de conservação de carne é utilizado até hoje e ele se baseia em quê? A adição de sal faz com que a carne perca água, o solvente no caso. Esse solvente vai migrar do meio hipotônico para o meio hipertônico, deixando a carne com menos quantidade de água. E qual que é a vantagem dessa água ser retirada da carne? Porque quanto menos água tem-se na carne, menor é a quantidade de micro-organismos que vão se desenvolver nessa carne. Por isso, ela será mais preservada. Sendo assim, a resposta para essa atividade 1 é conservação por meio da osmose, letra D. Atividade 2. A figura a seguir representa um frasco contendo duas soluções de glicose de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Pela análise da figura, pode-se afirmar que, após algum tempo, ocorre. Inicialmente, vamos analisar essa figura e depois a gente analisa cada uma dessas afirmativas para obter a verdadeira. Então, vamos lá. O que essa figura nos traz? Que tem-se glicose dissolvida em água. Essa concentração do lado A é de 0,2 molar e a concentração do lado B é de 0,5 molar. Então, a gente já observa que o A é o meio menos concentrado, enquanto que o B é o meio mais concentrado. Beleza, então o que acontece sendo que tem a presença dessa membrana semipermeável? Ocorre o processo osmótico. Então, como que esse processo ocorre? Há um fluxo de solvente do meio menos concentrado, no caso, o meio A é o meio hipotônico, o menos concentrado. E há um fluxo de solvente, nesse caso, o solvente é a água, então há um fluxo de água para o meio hipertônico, o meio mais concentrado, e nesse caso é o meio B. E qual é o objetivo disso? É fazer com que os meios tenham posteriormente uma concentração igual, ou seja, que os meios sejam isotônicos, mesma concentração. Então, como que ficaria a figura após todo esse processo osmótico ocorrer? Ficaria dessa forma. Por quê? A água migraria do lado A, menos concentrado, para o lado B, mais concentrado. Então, após esse processo osmótico ocorrer, a gente observa que o lado B vai ter mais solvente. Por quê? Porque ele tinha mais soluto. Enquanto que o lado A terá menos solvente, porque esse solvente migrou para o lado mais concentrado, porque ele também tinha menos soluto. E aí, por fim, menos soluto, menos solvente, mais soluto, mais solvente. E essas concentrações vão ser iguais e os meios então serão isotônicos. Sendo assim, temos o seguinte: a concentração de A antes será menor que a concentração de A depois. Por quê? Diminuiu a quantidade de solvente de A, então logo aumentou a concentração. E B antes era mais concentrado que B depois. Por quê?
porque o lado B recebeu uma quantidade maior de água. Então, B depois está menos concentrado, ou seja, está mais diluído, porque tem uma quantidade maior de solvente do que B antes do processo osmótico ocorrer. Diante dessas explicações, agora a gente pode analisar as alternativas para obter a afirmativa correta. Então, vamos lá. Pela análise da figura, pode-se afirmar, após algum tempo, que ocorre aumento do nível da solução A. A gente observa que a solução A era o meio hipotônico. Então, ocorreu a migração do solvente de A. Então, o nível de A diminuiu, não aumentou. Letra B. Aumento da concentração da solução B. A gente já conversou sobre isso. Houve uma diminuição na concentração da solução B. Então, também não está correta a afirmativa B. Afirmativa C. Aumento na concentração de A. Sim, houve um aumento na concentração de A, uma vez que houve uma diminuição na quantidade de solvente. Então, a letra C é a nossa afirmativa correta. Mesmo assim, vamos analisar a D e a letra E. Letra D. Diminuição do nível de B. A gente percebe que B recebeu a quantidade de solvente. Então, houve um aumento do nível da solução B. Por isso, a letra D está incorreta. E letra E, diminuição na concentração da solução A. A gente já discutiu e a gente já observou que houve um aumento na concentração da solução A, uma vez que diminuiu a quantidade de solvente. Então, letra C é a resposta correta para a atividade 2. Atividade 3. Entre os fatos referidos a seguir, nos deram, então, 4 afirmativas e nos pede o seguinte: aqueles que podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa são. Então, vamos analisar cada um deles e vamos ver qual propriedade se aplica a cada um dos fatos. Fato 1. Uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida, mesmo quando resfriada até cerca de menos 20 graus Celsius, sendo tal propriedade utilizada na fabricação de sorvete. Qual é o efeito? Qual é a propriedade coligativa que explica esse abaixamento na temperatura de solidificação? É a crioscopia. Quem não lembra, assiste às nossas aulas, às nossas correções anteriores. Fato 2. O açúcar adicionado à salada de frutas provoca um aumento no volume do caldo. O que é esse processo? Há uma quantidade de volume aumentada, ou seja, a quantidade de água é aumentada. E de onde está vindo essa água? Essa água está migrando das frutas para o meio. Nesse caso, é o processo osmótico. Então, é a osmose, osmoscopia, é a propriedade coligativa. Fato 3. A adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação de charque. Para quem não sabe o que é charque, charque é um produto industrializado de carne, que é uma carne salgada e dessecada, e é feita a partir da carne fresca. Então, é a diminuição da quantidade de água da carne bovina. Nesse caso, também é um processo de migração de água, uma retirada de água. Então, é a osmoscopia, a propriedade coligativa. 4. O ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. A gente estudou isso também, que é um aumento da temperatura de ebulição de uma solução ou de um solvente quando é adicionada uma quantidade de soluto. Então, nesse caso, é a ebulioscopia. Aqueles que apresentam a mesma propriedade coligativa são os fatos 2 e 3. Letra C, apenas 2 e 3. Atividade 4. Ao colocar-se uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observa-se que ela começará a enrugar e a murchar.
Sobre esse fenômeno, é correto afirmar. Então, vamos analisar cada uma das opções dadas nesse exercício. Letra A. A célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Então, está relacionando a própria célula vegetal. E nesse caso, então, ela não se encontra no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Nesse caso, ela se encontra no meio hipertônico. Logo, essa afirmativa está incorreta. Letra B. Há uma diferença de pressão, dita osmótica, entre a solução celular e a solução salina do meio. Sim, há uma diferença de pressão. Se não tiver essa diferença de pressão, não ocorre a migração do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Não ocorre o processo osmótico. Então, sim, há uma diferença de pressão. Essa opção está correta. Letra C. Há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do meio. Ou seja, migra do meio hipotônico, que seria o interior da célula, para o meio hipertônico. Por isso que a célula vegetal começa a enrugar e a murchar. Ela está perdendo solvente. Nesse caso, essa opção também está correta. Letra D. Quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo de solvente da célula para o meio. A gente já viu que quanto maior a diferença de concentração entre os meios, maior será o fluxo de solvente. Então, essa letra D está incorreta. E, por fim, letra E. O fluxo de solvente ocorre através de membranas semipermeáveis. Também está correta. Então, para a atividade 4, as afirmativas corretas são letra B, letra C e letra E. Atividade 5. Agora, caro aluno, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado que envolveu propriedades coligativas, responda ao desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Vamos ao desafio. Faça uma pesquisa sobre a importação de alimentos e cite outros alimentos que provavelmente eram conservados com o uso de sal. Escreva quais os tipos de conservação usados hoje em dia para exportar alimentos para outros países. Descreva como cada tipo de conservante funciona. Então, vamos às explicações para que vocês possam descrever e explicar no caderno de vocês cada tipo de conservante e o seu funcionamento utilizado hoje na exportação de alimentos. Então, vamos lá. Temos que saber que os métodos de conservação permitem prolongar a vida útil do alimento, retardando as alterações químicas, físicas, enzimáticas e microbianas, sem comprometer seus nutrientes e também suas propriedades organolépticas, ou seja, a textura, o aroma e o sabor. Um dos métodos utilizados para a conservação de alimentos é a utilização do frio. Um método que utiliza do frio como conservação de alimentos é a refrigeração dos alimentos, que tem como principal função diminuir o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos que podem deteriorar esse alimento. Um outro método também utilizado a partir do frio é o congelamento dos alimentos, que consiste em diminuir basicamente a temperatura do alimento entre menos 40 a menos 10 graus Celsius. E aí, esse congelamento tem que ocorrer de forma perfeita para que os alimentos sejam protegidos, ou seja, sejam conservados. Para que ele ocorra de forma perfeita, deve haver a transformação de mais ou menos 80% da água em gelo. E aí isso reduz ou estabiliza de alguma forma a atividade metabólica dos micro-organismos. Por isso, há uma maior vida útil desses alimentos.
Um dos métodos que utiliza como fonte de calor para a conservação dos alimentos é o branqueamento, que consiste em mergulhar o alimento ou um vegetal numa água fervente. E aí, após esse mergulho, se retira esse vegetal ou esse alimento dessa água fervente e dá-se então a ele um choque térmico, mergulhando esse vegetal numa água fria, para ele ser resfriado. O objetivo desse branqueamento é inativar as enzimas que deterioram esses alimentos e também reduz a carga microbiana. Uma das vantagens desse procedimento de branqueamento é a manutenção da cor do alimento e, em alguns casos, faz com que o alimento fique também mais macio. Então, é uma técnica bastante utilizada hoje em dia. Outra técnica utilizada é a pasteurização. A pasteurização, ela reduz os micro-organismos patogênicos, ou seja, os que deterioram os alimentos, e é através do tratamento térmico, ou seja, pelo calor, em que provoque alterações químicas e físicas e sensoriais mínimas aos produtos. Então, a ideia é não mudar o químico nem o físico e também o sabor dos alimentos. Caso a pasteurização não destrua todos esses patógenos, deve-se reduzir o seu número a um nível que não cause problemas à saúde de quem consumir aquele alimento. Outro procedimento que utiliza o calor como fonte de conservação dos alimentos é a esterilização, uma vez que ela inativa todos os micro-organismos patogênicos que possam deteriorar esse alimento quando ele está armazenado em condições normais. Então, essa esterilização acontece de qual forma? Os alimentos são submetidos a ambientes fechados, hermeticamente fechados, são submetidos a vácuo, então são aquecidos a uma temperatura alta, bastante alta, até que haja a destruição dos micro-organismos. Outra forma de conservar os alimentos é controlando a umidade desses alimentos. E esse controle de umidade se dá através da diminuição de umidade, ou seja, diminui a concentração de água existente no alimento, através da evaporação, que é a retirada de água na forma de vapor. Também se utiliza a crioconcentração, que é a retirada de água sob forma de gelo, e também a osmose, em que a água é removida ou outros solventes prejudiciais ao alimento de forma seletiva, através da membrana semipermeável. Por fim, como controle de umidade, também tem-se a desidratação. E a desidratação é também a retirada de água do alimento, mas de uma forma mais brusca, uma forma que deixe a menor quantidade possível no alimento. Então, são esses os tipos em que há controle de umidade. Também tem-se a salga do alimento, que consiste na adição do cloreto de sódio ou sal de cozinha, e esse sal, ele retira a água do meio através do processo osmótico. Quanto menos água houver, menor será a quantidade de micro-organismos que se desenvolverão. Um outro método também utilizado é a defumação, que consiste num processo de aplicação de fumaça nesses alimentos. Então, são dois processos que também são utilizados para prolongar a vida útil desses alimentos, diminuindo as alterações químicas, físicas e enzimáticas. Lembrando que todas essas técnicas buscam comprometer no mínimo possível a perda de nutrientes e a mudança nas propriedades organolépticas desses alimentos. E por fim, temos também a adição de aditivos químicos para a proteção desses alimentos. Lembrando que aditivo químico, segundo a Anvisa, é qualquer ingrediente que é adicionado de forma intencional no alimento com o objetivo de conservar mais esse alimento.
Então é isso, pessoal. Finalizamos a correção da semana 4. E com isso também finalizamos a correção do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado. Aguardo todos vocês para as correções semanais do volume 3. Enquanto isso, deem um like nesse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal. E se cuidem, pessoal. Cuidem também de quem vocês amam. Um abraço a todos e vamos que vamos, sem desanimar. Até a próxima semana. Um abraço.